Boa tarde, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, Júlio. Eu não pude estar antes, eu estava fora. E meu nome é Cláudia, eu trabalho na disciplina de imunologia, minha formação é em administração de empresas. Eu trabalho no setor administrativo da disciplina, é uma disciplina de laboratórios. E o meu interesse é nessa questão da universidade, que seria uma proposta, uma ideia de reflexão para todos nós. Repensar o uso indiscriminado de plásticos em tudo que a gente tem hoje, né, na nossa vida. E foi particular porque eu bebo muita água. Então eu usava muitos copinhos durante o dia inteiro. Se você for contar, você começa a ver números, você fica assustado. E o gasto que isso tem, né? O quanto que a gente também pode economizar não comprando esses copinhos ou ressignificando, utilizando outras formas, né, para beber água, que é uma coisa simples, básica. As garrafinhas, que agora todo mundo anda com a garrafinha para cima, para baixo. Isso é legal, né? Então, pode passar para mim. Essa imagem eu tirei eu fui pesquisar na internet algumas coisas, você começa a ver números e fica assustado. Essa imagem é lá do Pacífico, é uma daquelas imagens que a gente encontra na internet, das ilhas de lixo. E eu achei muito impactante. E toda semana a gente tem uma novidade, a gente tem alguma coisa que aparece na TV, que fala das tartarugas que comeram plástico, que morreu, enfim. Né, os nossos mares, eu acho que eu tenho esse dado, 4% não estão contaminados. Isso é mundial, isso não é uma coisa particular. Nossa, problema brasileiro. É do mundo inteiro. É preocupante, porque a gente também acaba comendo isso, não é só a tartaruga que come o plástico. A professora aqui sabe bem, né? Então, a gente também come esse microplástico, que até já foi falado, nós tivemos 2 dias aqui, com temas que falaram também dos resíduos plásticos na Baixada, e também o microplástico que o professor Décio falou no dia 17. Pode passar. Essa outra foto é bem horrorosa também. Ela é lá da Ilha do Fundão, né, no Rio de Janeiro. E a Baía de Guanabara, ela é uma das maiores concentradoras, é onde tem a maior concentração de microplástico do mundo. É isso aqui. Isso é um pedaço. Chama atenção. Eu acho uma coisa muito importante para a gente se pensar e para a gente fazer alguma coisa. Particularmente, é formiguinha? É. Mas é importante. E juntas, as formiguinhas, elas fazem a diferença, né? O que elas constroem. E aí eu coloquei alguns números, eu fui pesquisar algumas coisas, fui olhando, e assusta a gente saber, olha lá, só 4% dos mares do planeta ainda não foi poluída. A água é finita. Ela é muito importante, como fala o professor, lembrou do André Trigueiro. Tem bem essa questão. Então, a gente também corre esse risco por conta desses microplásticos, como falou o professor Décio na outra palestra, porque lá o peixe que a gente come, ele vai comer esse plástico de meio centímetro ou menos. E a gente vai comer esse peixe. Isso tudo, esse plástico, ele funciona como uma esponja, ele chupa tudo que está na água. De química, de agrotóxico, de remédio, seja lá o que for. E a gente come isso, a gente vai estar interiorizando isso, e a gente pode sim também, não só os animais morrem por isso, mas a gente também pode desenvolver problemas, desenvolver doenças e morrer por isso. O próprio governo já gasta um valor enorme, né, com saúde pública, e que é
pode ser, a gente pode pensar nisso, que está sendo gerado por essa alimentação que está contaminada, né? E em 2050, se a gente não pensar nisso agora, se a gente nós estamos indo para a terceira década do século XXI. Em 2050 está aí. Vai ter mais plástico no oceano do que peixe. É assustador, no mínimo, eu acho. Isso é muito preocupante. E o que a gente gera de lixo, né? A gente vê aqui esse outro dado, chama atenção, de 8 milhões de toneladas de plástico que vão parar nos mares. Por isso que eu acho que a gente só tem 4% que ainda não está poluído, né? Falando aqui, voltando ao meu copinho plástico, né, que a gente substitui, que a gente usa garrafinha, usa caneca. Ontem, eu vi uma reportagem muito interessante que falava que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele já não tem mais a utilização de copos plásticos. Acho que já tem um ano, alguma coisa assim. Então, a economia é bem grande, né, não só ambiental, mas também de valores. E que é importante, a gente tem que pensar nisso também, porque a gente pode aplicar esse valor em outras coisas melhores, né? Em outras coisas mais importantes. Então, o copinho plástico, quando a gente olha isso, que a gente vai usar esse copinho, menos de 15 segundos para tomar uma água, para tomar um cafezinho, aquela coisinha bobinha, né? E ele fica 400, 500 anos ali até se decompor. É muito tempo. Eu acho que aquelas tartarugas, né, professor? Elas vivem o quê? 500 anos. Aquelas enormes. Então, copinho plástico, você comparar com uma tartaruga daquela, o que é mais importante? E a soma desse consumo todo, que a gente não tem controle mais, né, de materiais descartáveis, ele gera um prejuízo muito grande para a nossa saúde, inclusive, que é o mais importante que a gente tem. Que a gente tem que pensar nisso. E a quantidade de reciclagem que nós temos hoje, ela é ínfima, ela é muito pequena. E por conta de todas essas questões que me chamaram a atenção, é que eu quis estar conversando aqui, propus para o Júlio estar aqui. E a gente vê aqui, ó, a taxa de reciclagem hoje no Brasil, ela é muito pequena. E olha que em São Paulo a gente tem alguma coisa bem legal, né? Tem um movimento. Ontem também foi votado e aprovado a proibição dos canudinhos plásticos, que é muito importante. A gente pode substituir isso tudo. A maioria dos materiais descartáveis, a gente já tem um substituto. Por exemplo, nos canudinhos tem o canudinho de metal. Tem macarrão que pode ser utilizado, inclusive decora lá o seu drink. Tem canudinhos de plástico ou de papelão, tem várias coisas que a gente pode substituir. Então vamos pensar nisso, vamos pensar na substituição, no reaproveitamento, né, porque é importante para a gente. Então, quase todas as formas de uso de plásticos e de descartáveis, nós temos a opção hoje para substituí-los e não utilizar mais esse produto. Esse outro dado aqui de baixo, de 378 quilos de lixo por pessoa, isso em 2016, né, que a gente produz. É muito lixo produzido. Então, olha a compostagem, né, como ela é importante. E desses quase 400 quilos de lixo per capita, por cabeça, aí, 4 milhões de toneladas eram de plásticos. Plásticos no geral, né? E aqui, já para fazer um apanhado, encerrar e instigar a dedicação de cada um,
a cada um pensar na sua vida, no que utiliza hoje. Vamos ressignificar o que a gente tem hoje, o que a gente consome, o que está na nossa mão. Então, como as caixas do biotério, que eram dos ratos, os dos camundongos, elas estão participando hoje do projeto aqui da professora, da compostagem. Né? O sustentável é repensar esse nosso consumo, como falou o professor também. O que é esse sustentável? O que ele vai fazer parte? Né? O que ele vai compor? E hoje em dia a gente tem muita facilidade de informação, de pesquisa. Então é possível sim a gente consumir menos, mais consciente, consumir melhor, reaproveitar. Vamos substituir, vamos evitar essa utilização descartável. Essa é a minha proposta e a pergunta que eu deixo. O que você vem fazendo para melhorar a sua vida e de quem está ali do seu lado, da nossa comunidade? Obrigada.